Fala pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Coraci Podcast e que prazer estar com vocês aqui novamente. O episódio de hoje é de médico que quer aprender a se comunicar, que quer aprender a ser mais atraente, ser mais atrativo. E quem eu trouxe hoje para compartilhar experiências e conhecimentos com nós todos foi ela, Michele Hugueto, fonoaudióloga, especialista em comunicação e oratória. Muito obrigado por ter aceito o convite, por fazer parte dessa história. Sei que você está no meio de um lançamento, seu tempo está corrido, então obrigado novamente, é um prazer tê-lo aqui. O prazer é o meu, estou aqui para entregar todo o meu conhecimento, para ajudar o seu público a ser um médico ainda melhor, entregar o melhor deles. Então vai ser sensacional esse podcast aqui, estou muito feliz. Ótimo. Gente, há um tempo eu estou falando no meu Instagram, porque às vezes a gente fica falando sobre a importância da comunicação, importância da oratória para o profissional, especificamente nesse caso, para o médico, só que a gente não entrega conteúdo. Eu não estava entregando pouco conteúdo no sentido de como ensinar um médico na casa dele, no consultório dele, a aprender a se comunicar melhor e melhorar a sua oratória. Então eu trouxe uma especialista na área e eu quero saber de você, Michele. Fala algumas técnicas como um médico simples, sem muita invenção, em casa, pode melhorar sua comunicação, sua dicção, sua oratória. Primeira coisa, a gente precisa identificar que existe uma fórmula da comunicação. Galera que está aqui com a gente, alguém sabia disso? Pois é, existe uma fórmula da comunicação. E o que a gente ensinou, foi ensinado em casa pra gente, é que a gente tinha que estudar muito pra gente ser alguém na vida. Você ouviu? Ouvi bastante do meu pai e da minha mãe. É, não é verdade? Isso. Eu acredito que todo mundo que tá em casa, tá ouvindo a gente aqui, tem ouvido a mesma coisa. Eu também ouvi muito isso da minha mãe e do meu pai. Tem que estudar muito para você ser alguém na vida. E a gente leva à risca isso e acredita que isso é que vai dar certo na nossa vida. É o suficiente. É o suficiente. E a gente percebe que não é bem assim, né? A gente se forma, faz uma faculdade legal, se especializa e a gente observa que falta alguma coisa. E o que falta é entender que a comunicação, ela não vem só de conteúdo. Existe mais alguma coisa. Então, eu sempre falo que a fórmula da comunicação é conteúdo, corpo, que é a nossa linguagem corporal, e voz. E dessa fórmula, o que compreende o corpo, o conteúdo e a voz? O conteúdo que os nossos pais dizem assim, ó, é aí que você tem que colocar energia, é aí, só compreende 7%. Ou seja, você deu duro, ralou, fez faculdade, residência, etc., você é médico, e aí investiu todo o seu conhecimento, se dedicou, ralou, e aí na hora de você realmente ser valorizado por ter estudado muito, não acontece isso, né? Isso é muito comum dentro da medicina. Eu costumo falar que nós médicos vivemos dentro de uma bolha. Por exemplo, demoramos muito para passar no vestibular, ou temos que nos esforçar bastante. Entra na faculdade, são 6 anos de faculdade, uma das faculdades mais longas, se não a mais longa do Brasil. Acabou, temos que nos especializar, seja através de residência ou pós-graduação. Daí vai mais 3, 4, 5 anos. Acaba tudo isso, nós temos um conhecimento técnico muito grande, mas não somos valorizados, porque nós esquecemos todas as outras habilidades. Nós deixamos de lado as habilidades não importantes, que foi o que nos foi ensinado quando éramos pequenos, que aquilo não era tão importante, que o importante era a parte técnica, o conhecimento em si. Só que a gente vai para o mercado de trabalho e se fica assustado. Fica muitas vezes, no mundo médico, frustrado, porque a expectativa é muito alta, você, poxa, eu dei tanto gás, estudei tanto, tantas noites de claras, tantos plantões, tantas especializações, tantos anos dedicados a isso e não consegui ser o profissional que eu queria ser. Por quê? Porque a gente afastou aquelas habilidades não técnicas e aí entra comunicação e oratória. E a gente está falando que o médico, principalmente o médico, ele foca apenas nesses 7%. E aí eu quero abrir a cabeça de vocês para que vocês consigam entender que a comunicação não vem só do que você sabe. Se você sabe aquilo, como você sabe, como você passa esse conhecimento, que é o grande diferencial. E é isso que faz você ganhar dinheiro mais rápido
ou não. Porque às vezes você tem anos de carreira, você entende muito do assunto e aquela pessoa que só entende de comunicação, nem é tão boa, passa na sua frente. E lógico, ele vai virar rapidamente melhor que você, porque quanto mais você atrai o mesmo paciente e atende mais vezes, ele acaba sendo mais rápido, melhor que você. A curva de crescimento dele é... Hoje, os mais jovens, eles estão com a mente ligadas nisso. Então, não sei qual a sua idade está assistindo, então presta atenção. A habilidade de comunicação é treinável e só você, jogando energia, você consegue. Sim. Então, vamos falar, então, da nossa voz e do nosso corpo. Então, voltando na fórmula da comunicação, então 7% é o tal do conteúdo, o resto é corpo, que corresponde a 55%, ou seja... Bastante, muito, e voz, 38%. Então, corpo e voz é o que compreende. Por isso que até no meu método a gente trabalha muito, os primeiros pilares são esses dois aspectos, corpo e voz. Porque quando você melhora esses dois aspectos, você cresce muito rápido. Então, vamos falar primeiro do corpo, que é o mais importante. Depois a gente termina e faz exercício de voz. Quem está aí animado, querendo exercício de voz para deixar a voz mais forte, eu já vou antecipar falando para todo mundo que está aqui no podcast que falar com a voz mais grossa, só por isso a gente convence mais. Então, a gente vai fazer técnica para que a gente consiga convencer mais pessoas. Tem duas perguntas que eu recebo bastante no meu Instagram. Doutor, como eu consigo melhorar a minha dicção? E doutor, como eu consigo modular a minha voz? Porque eles têm a queixa que, mesmo se esforçando, falam muito baixo. Isso se torna incompreensível para o paciente, para o público, para gravar um vídeo, para gravar um stories, para gravar algo para uma TV. Então ele não consegue transmitir o seu conhecimento. Ele falou, eu me esforço, mas eu não consigo elevar o meu tom de voz e mais, elevar no momento certo e abaixar no momento adequado. A gente vai fazer tudo isso para vocês. Empolguei agora, quero saber agora. Uau, quero entrega. Legal. Esse podcast vai ter entrega. Vai ser 100% técnica, 100% técnica. Bacana? Vamos falar o que a gente não tem que fazer em relação ao corpo, e depois a gente vai fazer muita técnica de voz. Primeira coisa que a gente tem que entender, o corpo fala. O corpo fala. E quanto mais você ocupa espaço, mais você mostra que você tem poder. Então, o que a gente precisa entender? Que se eu quero passar confiança, eu tenho que estar com os ombros... Me espalhar. Braços abertos. Você viu que os dois estamos aqui, ó, com as mãos na mesa. Então, se eu tivesse me sentindo tímida, incapaz, eu ia colocar o quê? A mão embaixo da mesa. Me curvar, fechar os ombros, né? Trancar, né? O meu corpo em relação a você, porque eu estou me escondendo, eu estou insegura. Então, o que a gente tem que entender? Que se eu estou na frente do meu paciente, eu quero passar confiança para ele, ou estiver no Instagram, qualquer rede social, a gente precisa mostrar que o nosso corpo, ele sempre está aberto. Cuidar, falar com... se mexendo com os ombros. Quanto mais eu me mexo, mais eu passo insegurança e até uma certa infantilidade quando a gente fala assim, oi, tudo bem, com a cabecinha quebrada. Isso. Então a gente precisa entender. As mãos, elas falam muito sobre nós. Toma cuidado para quando você estiver ansioso, você segura a mão e aí você acaba fazendo o quê? Ensaboando. Ficar ensaboando. E é natural. Porque nós queremos o quê? Toda vez que a gente está ansioso, o que a gente faz? Autorregulação, não é assim? A gente dá aquela balançada quando está em pé, né? Isso. Assim, dá aquela balançada. Entre um pé e para o outro. Um pé para o outro. E na cadeira a gente fica balançando. Aqui não é. Né? Mas se fosse... As pessoas iam ficar, quando estão ansiosas, ficam balançando para dar aquela... aconchego. A mesma coisa, a gente começa a se coçar, uma coceira, né? Começa a arrumar o brinco, abre, fecha, coça a cabeça, coça o nariz. Parece que é totalmente isso involuntário e você às vezes não percebe. São sinais de insegurança. Então, você cuidar desse corpo ajuda a... Quando o seu paciente, o seu cliente te vê nas redes sociais ou no seu consultório, ele te vê de uma outra forma. Porque, em segundos, a pessoa bate o olho em você e entende se confia ou não em você. Isso até é algo inconscientemente.
tem um estudo que eu li que ele diz o quê? Em 3 a 5 segundos, eu já consigo... Meu cérebro já determinou se eu quero ser teu amigo, se eu gostei de ti, se tu me passou confiança, se eu quero comprar o teu produto. Então, você pode até desfazer depois dessa primeira impressão, mas fica muito mais difícil. Então, você conseguir controlar o seu corpo, obviamente, vai dar uma primeira impressão e, obviamente, você vai conseguir chegar no seu objetivo de uma forma mais fácil. E aí vem também algo que você está falando da primeira impressão, a nossa imagem comunica, tudo comunica, né? Desde o seu corpo à sua imagem. Então, você tem que pensar em todos os sentidos para que realmente passe uma boa impressão, aquele sorriso no rosto, aquele acalento, aquela recepção para que você passe realmente uma imagem de autoridade e segurança para o paciente. Isso. E o paciente quer o quê? Ele quer se sentir acolhido. Ele gosta do médico só porque o médico ouve, acolhe e cuida dele. Justamente. Então, ele quer isso. Então, você tem que entender o que o meu paciente quer. Quanto mais eu entendo esse meu paciente, mais eu sou um imã de atração. Não adianta só a gente querer passar autoridade se a gente não entende esse outro lado. O que o meu paciente quer de mim? E quanto mais eu comunico com a cabeça dele, não com a minha cabeça, mais eu consigo atrair pacientes sem fazer força. Então, se você está com dificuldade de, por exemplo, ter paciente, poxa, o que está acontecendo? Às vezes você está comunicando da forma errada. Então, começa a pensar, ouvir mais o que o seu paciente diz, anota e falar, poxa, ele está falando isso, então eu vou começar a comunicar dessa forma. Com certeza, isso é muito verdade. E hoje em dia, para quem vive como médico do particular, todos os pacientes, a maioria vem de redes sociais. Obviamente que o boca a boca ele é muito importante ainda e sempre vai ser para te sustentar no mercado. Porém, inicialmente, a rede social ela é a maior forma de captação de paciente. Então, se ali naquele local você não passar autoridade, não passar segurança, ou não quiser, porque você tem essa escolha de não se expor, você tem a sua escolha, mas obviamente que sua trajetória vai ser mais árdua, mais difícil nesse processo de captação. E aí eu quero saber de técnicas, como eu posso melhorar. Estou ansioso porque eu quero estar em casa, o médico está em casa, ele fala, mas Michele, o que é que eu faço para melhorar? Porque tu falou que eu tenho que melhorar, falou que eu tenho que prestar atenção nisso, mas algo didático que eu consiga, vou treinar isso em casa e vou conseguir postar melhores stories, vou conseguir falar melhor com o meu paciente, vou conseguir melhorar a minha dicção, vou conseguir não gaguejar durante a minha conversa. Você diz no sentido corpo primeiro? Isso. Tá. No sentido do corpo, não tem como eu melhorar algo que eu não sei o que está acontecendo comigo. Muitas vezes você nem percebe o que você faz com o seu corpo. Você acha que está ótimo e não está. Às vezes você fica todo tenso com o seu ombro, você passa tensão. Quando você fala, você começa a tensionar o ombro e você passa que você não sabe tanto. Quando você fala, não sei, você fala assim, levanta. Justamente. Então, quando você, às vezes, tem muita tensão quando você fala na internet, na rede social, pode gerar muita tensão. E aí você precisa, então, se observar. Que sinal minha mão passa? De repente, você está com a mão muito mole, você passa que você não tem segurança nenhuma. Se você passa gestos muito rápidos, ansiedade. Então, você precisa, primeiro, se filma, analisa ou, gente, procura um especialista, né? É o mais adequado. É o mais adequado. Se você, de repente, não consegue se perceber, procure um especialista e realmente faz um raio-x dessa comunicação e é muito rápido. Comunicação não verbal é só assim, cair a ficha, treinar e começar a... E naqueles pontos. O primeiro curso de oratório que eu fiz, inclusive aqui em São Paulo, presencial, todos os dias tínhamos que fazer apresentações e palestrar na frente durante 5 minutos para o público e todas eram filmadas no sentido de depois ele colocava a sua filmagem para dizer, percebe que nesse momento tu fez isso? E eu nem lembrava que tinha feito isso, porque muitas das coisas que nós fazemos quando estamos expostos devido ao alto nível de estresse e ansiedade, nosso cérebro não capta, nós nem lembramos. E quando volta com a filmagem, a gente consegue perceber, ter um autoconhecimento e falar, poxa, aqui eu vou tomar mais cuidado. Sim. E aí vai tendo um processo, obviamente, que longo de mudança daqueles erros, daqueles defeitos, para assim melhorando
sua apresentação. Porque não tem como. Se você não começar a se filmar, a pessoa fala assim, espelho é bom? Mas não é a mesma coisa que filmagem. Filmagem pega tudo. Toda vez que você tiver a oportunidade de se apresentar em algum lugar e pudesse assistir, maravilhoso, né? Justamente. E eu percebi isso depois. Peguei algumas palestras minhas e tinha momentos específicos que eu percebia que ali eu estava mais ansioso, ali eu estava mais nervoso, ali mais estressado. Fui rápido demais nesse momento. Conclusão, que é algo que eu tenho que desacelerar. Em algumas palestras eu acelerava. Então, quando você tem esse feedback, você começa a prestar atenção e já vai para a próxima palestra com aquela cabeça. Esse ponto eu sou fraco, eu tenho que melhorar. Ali que eu tenho que evoluir. Quando você não sabe o que tem que melhorar, aí fica mais difícil ainda de evoluir. A questão mais importante de uma palestra é você treinar o começo. Por que o começo? Porque os primeiros minutos, realmente, você está mais nervoso. Os 3 primeiros minutos, você está mais nervoso. Então, se você começa a fazendo umas perguntas retóricas, você engajando com a plateia e deixando aquele estresse ir embora, dar aquela baixada, aí vai muito tranquilo, é mais tranquilo. E você cadenciar a sua velocidade de fala, porque quando você está ansioso, o que você faz? Dá uma acelerada. Então, você já começar com uma cadência mais lenta. Bom dia, boa noite, já cadenciando a sua velocidade para que você também consiga controlar a sua ansiedade. Ótimo. Isso é um defeito muito grande que eu tenho e que eu tento controlar. Quando eu me sinto mais nervoso ou mais ansioso, eu acelero a minha fala e muitas vezes a pessoa que está ali me escutando não consegue entender a mensagem que eu queria captar. Então eu tenho isso bem claro e tento em alguns momentos puxar para trás, desacelerar e ir mais devagar. Então um exercício que foi passado lá, tentar articular melhor as palavras. Sim. Então toda vez que tu vê que o nível de ansiedade está aumentando, tenta articular, falar mais devagar, pronunciar cada sílaba, para daí tu conseguir desacelerar, a pessoa vai continuar te entendendo e depois tu segue no teu ritmo normal. Na minha opinião, não tem como você falar bem sem exercícios. Não é só isso, é uma cadência de exercícios. Primeiro porque quando a gente está todo tenso, a gente gagueja. Quando a gente está todo tenso, a gente tem branco. Quando a gente está todo tenso, a gente fala rápido. Quando a gente está todo tenso, a gente fica sem fôlego, a nossa voz treme. E a coisa sai feia, né? Porque não adianta os 7% do conteúdo. A voz lascou. Isso, justamente, como de lá na minha cidade. Então a gente precisa o quê? Entender que o básico da comunicação é a voz. E a voz é a nossa identidade e ela passa muitos sinais emocionais nossos. Poxa, quando você está nervosão, todo mundo percebe. Você pode ser o melhor, todo mundo sabe que você é bom, mas o pessoal fala, não sei não. Sei não. Tá estranho. Então, isso não pode acontecer. Se a gente quer passar autoridade com uma voz trêmula, não adianta tanto conhecimento que você tem. Então, você precisa fazer exercício de voz. E não só sobre sua articulação, mas soltar todo, desde o pescocinho, que influencia na voz. Sabia disso? Não, isso é novidade para mim. Eu vou contar para vocês. Olha só. Vocês médicos, vocês sabem tudo de anatomia e fisiologia, não é? Mas a gente precisa entender que quando a gente está tenso, o que eu faço? Eu estou tenso, a minha laringe vai tendenciar a elevar. Né? Então, eu vou estar com uma voz... Sabe quando a gente está tenso e fica com a voz mais fina, mais para dentro, e ela não projeta? Porque a gente tirou o ajuste, né? Ela está mais lá em cima, a gente está com a respiração mais curta. Então, assim, o que vai acontecer? O volume da voz vai ficar menor, a voz vai ficar mais para dentro e vai ficar mais fina, vai ficar uma voz assim mais para trás, sem entusiasmo. Como que a gente vai fazer isso? Sempre antes da apresentação, a gente precisa cuidar. Posso começar? O passo a passo? O que a gente vai fazer? A gente precisa soltar pescoço, ombro. Então a gente vai fazer, vamos fazer junto? Uma hora eu quero fazer, porque isso é novidade para mim. Eu sei algumas técnicas, mas ombro e pescoço... A gente vai fazer como se eu estivesse cuidando de você, pode ser? Ótimo, perfeito. Tá bom, o que você... Conta um pouquinho que você queria mais da sua voz. Você acha da sua voz o quê? Primeiro ponto, a cadência
Muitas vezes eu acelero Velocidade rápida. velocidade da voz. Bom. Em alguns momentos eu engulo algumas palavras, então melhorar a Dicção. Falar alto, acredito que eu já falo numa altura moderada, mas tu disse que se a gente fala grave, a gente convence melhor, a gente vende melhor. Então eu quero aprender isso. Legal. Tem um pouquinho de tensão, acho que um pouquinho para trás. Vamos trazer ela um pouquinho para cima. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro a gente vai começar a mexer o pescocinho. Vamos mexer? Bora. Vamos colocar a cabeça para cima e para baixo. Vamos mexer, vamos lá. Bora. Leva para cima e para baixo. 1. Vamos lá. Pode mexer. Mais rapidinho. 2. Isso. 3, gente, atendimento no podcast. Vai. 4. Isso é para fazer antes das apresentações, né? 5. Isso, gira. Vai, vamos lá. 1. 2. Sempre antes da apresentação. 3. 4. 5 ao contrário e vai girar. Olha, gente, ele nem imaginou que ia fazer isso com ele. 2. Mas gostei, 3. eu quero. 4. 5. Muito bem, a gente vai fazer uma massagem no pescoço, ó. Ó, a câmera chega pertinho, dá pra ver, gente, câmera, ó. Bem nessa lateral, carca o dedinho mesmo, ó. Pode apertar, Pode né? apertar. Aperta para soltar a musculatura, bem na lateral, tá, gente? No musculozinho para soltar, para descer. E agora, ó, pode soltar a lateralzinha assim aqui, ó, mesmo, tá bom? Solta um pouquinho, inspira, solta. De novo. E agora, ó, gira os ombros. Tá crocante aí? Tá. Como que tá? Que tá crocante. Tá crocante. Vocês depois comentam no podcast se você também tá fazendo junto. Está crocante. Muito bem. Agora a gente vai fazer o seguinte. Produção, dá para trazer aqui? Posso pedir? Pode, fica Produção. à vontade. Aqui, ó, esse estúdio aqui é seu hoje. Ó, produção, pega meu celular para trabalhar aqui um cronômetro com ele, por favor. Vamos lá, quem sabe fazer. Traz o celular dela aqui, Carla. Por favor. Tudo bem fazer isso? Tudo ótimo, fica à vontade Exercício. aqui. Eu quero que você ajude esses médicos, Então, nós vamos lá. médicos, a melhorar a nossa comunicação. Legal. Então, eu vou pegar aqui o cronômetro e a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos fazer... Vamos começar... Eu vou abrir aqui e eu vou cronometrar os exercícios. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer vibração de lábios primeiro, curtinho, só para a gente soltar a nossa musculatura assim, ó. Isso, bora. Um pouquinho mais rápido. Chama o Samu já. Isso. É difícil, gente. Teste aí, porque não é fácil não. E quanto tempo você vai fazer? Começa com 30 segundos para soltar um pouquinho. E você vê que quando você faz esse curtinho, você vai soltando a musculatura e também não pega a respiração? Sim. Pega. Você malha? Estamos aí, né? Estamos. Você vê que às vezes a gente malha bastante, mas mesmo assim o fôlego para falar é diferente. É totalmente diferente. Tá? Então é importante você treinar. Mesmo que você malha, tem um fôlego bom, não é bem assim, tá? São coisas diferentes. São e eu coisas até diferentes. percebo muito isso. Um exercício que eu tento fazer em casa é ler em voz alta. E quando eu estou assim na terceira, quarta página lendo, geralmente eu me perco na respiração. Isso. E vai embora. Agora não vai perder mais que você vai começar a treinar. Ótimo. Agora que vai fazer 30 segundos em casa todo mundo, tá bom? Você também. Tá bom, 30 segundos por dia tá ok. E depois a gente vai fazer pra gente melhorar esse fôlego. E a dicção é seu probleminha também? Isso. Então a gente vai começar, ó, mastiga e vai fazer. Vamos lá, bora. Quantos segundos? Vai fazendo, vai fazendo. Quanto mais você modula, mais você solta a sua musculatura. Isso. Mais você trabalha a dicção. Então, quanto mais tiver essa modulação. Isso. O volume bem baixinho, que a gente só tá aquecendo e soltando. Ótimo. Golinho de água. Fala um oi pra mim, pra eu ver que tá tudo bem. Oi. Se você sentir dor, coceira, você me avisa, tá? Certinho. A gente soltou um pouquinho o rosto, a gente agora vai apertar o rosto e soltar bastante. Aperta e solta, a gente vai fazer um som muá. Muá, muá. Ó, bem aberto. Muá, muá,
Uau. É difícil isso aí, Esse é coordenar difícil. essa. Aperta e Aperta solta. com um e solta no ar, né? Uau. Mais um pouquinho. Isso. Ligar de respiração. Viu? E além disso, o que você percebe? Não é gostoso? Sim, relaxa. Relaxa. A Relaxa a musculatura. pegada de relaxar evita o quê? Gaguejar. Olha que Entendi. bênção. Isso é ótimo. 30 segundos desse exercício. Toma uma aguinha, entre um exercício e outro a gente toma água. Ótimo. Agora a gente vamos tentar descer um pouquinho a laringe e vamos fazer para voz mais grave, tá bom? O que a gente vai fazer? Vamos puxar um espaguetezinho para descer a garganta, ó. Vamos ver se a galera consegue ver, ó. Vou puxar. Isso, vamos lá. Puxa e solta. Puxa. Assim, ó. Solta. É rapidinho, ó. Solta. Solta. Isso. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu cair 9, aqui, gente, vocês me salvam. 10. Vamos chamar o SAMU daqui a pouco. Esse exercício aqui, especificamente, ele é pra quê? Para descer a laringe e deixar a voz mais grave. Você viu que um pouquinho de sutileza, você consegue perceber que eu dou uma... Percebo. Tá. Isso eu percebo. Vamos pegar nosso canudo, então, que agora a gente está começando a deixar a nossa voz grossinha. Aí a gente vai pegar o canudo, deixa eu pegar aqui, jogar aqui do lado, ficar aqui na mesa aqui. A gente primeiro sopra para ver quanto a força que a gente vai fazer, só para você entender. E agora você vai colocar um sonzinho aqui, ó. Isso. Deixa retinho, tira assim, ó. Curtinho. Ele quase teve um treco. Fala um oi pra mim. Oi. O que você acha da sua voz? Você viu que minha voz deu uma mudada já, porque eu tô acostumada. A gente faz um exercício, ó. Eu já desço bem a laranja. Mas eu não sei se só com esse exercício, mas do primeiro pra esse eu já percebi que deu uma mudada no tom. Quando a gente faz mais tempo, lógico, o tempo certo a gente fez um tempo muito curtinho, só pra gente mostrar também. Mas a mudança é física, né? Pra voz grave, então, esse de puxar o espaguete e esse com o A gente fez canudo. uma sequência muito gostosinha para quem quer dar uma soltada e ter uma projeção mesmo de voz. E vamos falar o seguinte. O que a gente fez aqui? Nós fizemos uma sequência para todo mundo fazer antes de uma apresentação. Soltamos todo o corpo, fizemos uma soltura do lábio, né? Para mastigação selvagem e para a gente descer nossa gargantinha. Então, a gente fez desde soltar até engrossar. Entendi, ótimo. E isso, eu iria me beneficiar se eu fizer isso diariamente? O ideal seria isso? Da mesma forma que a gente vai na academia querendo um corpo bacana, a gente deveria pensar isso na nossa comunicação, não é? Quanto mais eu me exercito, mais eu me olho, mais eu melhoro. Por exemplo, se eu for me avaliar eu hoje e o ano passado, eu tive uma grande melhora. Espero que ano que vem continue. Assim. Porque comunicação tem começo, tem meio, mas não tem fim. Você pode ver grandes comunicadores, como que eles estão hoje e como eles eram 10 anos atrás. Isso, percebe-se muito. E ano a ano, eles vão evoluindo, porque sempre tem aperfeiçoamento. Comunicação, eu digo que são que nem peças de Lego. Você vai montando, vai evoluindo, vai crescendo. Eu observei em mim que acredito que o exercício que eu faço mais constante em relação a treinar a voz é ler em voz alta para me perceber, e durante essa leitura eu tento modular a voz, enfatizar, interpretar realmente o que eu estou lendo. E eu acredito que deve ter uns 8 meses que eu tenho essa constância de fazer todo dia, poucos minutos, 20, 30 minutos por dia, mas eu percebo que eu tive uma melhora, no sentido não só de conhecimento, porque quando você vai lendo, você vai obtendo mais conhecimento, mas de ficar mais tranquilo para falar, da dicção ter uma leve melhora, de em alguns momentos conseguir interpretar falas melhores do que eu
fazia antigamente. Tem um caminho longo ainda para trilhar, mas agora eu vou começar essas outras técnicas. A única que eu utilizava antes de começar o podcast, geralmente, era essa de tentar realmente soltar a face. Não em relação à mastigação, mas de fazer careta, para ficar mais leve, mais tranquilo. Eu já percebia que melhorava um pouco. Agora essa do canudo aqui eu gostei. Eu adoro o canudo. Sempre tenho no carro. Sempre tenho. Alguma coisinha eu sempre tenho. Eu não consegui trazer todo o meu material dos meus aparelhos, mas o canudinho eu sempre tenho no carro, porque quando eu preciso alguma coisa, eu já vou, me preparo para deixar a minha voz em dia. Me conta desse nebulizador. Em que momento é que ele... Eu tava olhando para ele aí, eu tava curioso. Tá. Esse nebulizador... Eu uso ele porque eu falo muito, né? Começo, por exemplo, 7 da manhã, vou até 10 da noite todos os dias. Então, eu falo muito. Então, não preciso falar de fisiologia para médico. Não precisa. Não, para essa parte pula, né? Essa parte pula, mas a maioria das pessoas, elas acreditam que você beber água, você está super bem hidratado, a sua produção vocal. E, na realidade, não. E muitas vezes as pessoas ficam roucas, não tem tanta... tem um desgaste na voz no final do dia, porque acabam não se hidratando suficientemente. Então, por exemplo, como eu uso esse aparelhinho? Tanto para descer a minha laringe, então eu uso ele puxando. Então, ao mesmo tempo que eu estou hidratando, eu estou descendo a minha laringe, então eu desço minha laringe e me hidrato ao mesmo tempo, estou fazendo exercício. E entre um paciente e outro, eu faço 1 minutinho e vou para o próximo paciente. Faço 1 minutinho. É como se estou dando banho nas minhas pregas vocais, vamos dizer assim. Estivesse cuidando. Cuidando, né? Porque a gente fica cansado, né? Você fica o dia inteiro falando, você cansa, mas... para cuidar. Então, para você como não músculo, quando a gente está fadigado. Justamente, você vai fadigando aquele músculo, você precisa dar um descanso para ele, precisa tratar com remédios, no caso, isso é uma opção. Na realidade, é o que eu uso nos meus palestrantes de alta performance. Todos eles levam no palco, utilizam isso. Vai passar um vídeo, ficam lá 1 minutinho, 2 minutinhos, tá com a aguinha, mas sempre tá com o seu nebulizadorzinho. Portátil, no carro, etc. Sempre tá com Michele, me conta, que momento da tua vida tu decidiu entrar para esse lado da comunicação, da oratória, que tu falou, que tu pensou e disse, poxa, isso é muito importante, isso vai mudar a minha vida? Na realidade, eu era muito tímida, não sei se você sabe disso, sabia? Eu já te conheci bem extrovertida. Eu era muito tímida na escola, eu era daquela garota que tinha vergonha até de levantar a mão para perguntar para o professor. E quando eu decidi fazer fonoaudiologia, foi meio que um desafio para mim, não é? Eu falei, quero fazer fonoaudiologia. Minha mãe falou, Michele, você vai fazer fonoaudiologia? O que é isso? Fono o quê? Porque meu irmão... Sabe nem pronunciar. Porque meu irmão fez medicina. E quando ele passou no vestibular, foi o mesmo ano que eu passei, que ele fez 2 anos de cursinho. Eu sei quanto que é difícil, viu, gente? E minha mãe, o sonho dela era que eu também fosse médica. E eu falei, não, quero fazer fonoaudiologia. Mas eu tive toda uma trajetória de decidir realmente... que eu queria falar melhor para me transformar e transformar as pessoas. Então, eu fui aprendendo técnicas e fui entendendo que aprendendo técnicas e treinando, eu consigo me desenvolver. E da mesma forma que eu me formei e entendi que se eu entrasse para o consultório e eu teria os mesmos resultados que outras fonoaudiólogas, e esse não era o caminho que eu queria. Então, eu comecei a ir para o mundo corporativo. E já com 21, 22 anos, eu já fui dar treinamento em empresas. Então, eu sempre fiquei em empresas. Até que, em 2018, eu conheci o Conrado Adolfo, que você conhece ele? Eu ouvi falar já. E eu cuidava da voz dele, ele me convidou, Michele, você não quer ir num treinamento meu? Além de ver minha voz, também, você vai lá e aprende, né? Ele é o papa do marketing digital. Isso. E aí eu falei assim, legal. E eu comecei a perceber que estar em empresa,
eu estava com um número grande de pessoas, mas ao mesmo tempo eu tinha um deslocamento. E eu tenho um filho de 6 anos, né? E isso, eu saía muito cedo de casa, voltava muito tarde, e eu falei assim, caraca, existe um mundo digital que eu preciso entrar. E naquela época, mais ou menos 2018, eu falei assim, eu preciso entrar nessa. E aí eu saí de lá, foi do 8Ps que eu fiz lá, que ele me convidou para eu estar junto com ele. Eu sou gratíssima a ele, honro ele muito, ele é incrível. Eu já saía, no domingo, segunda-feira, eu fui fazer minha primeira live. Sério? E de lá, eu nunca mais parei. Eu sei que eu fiquei... depois que eu saí do 8Ps, eu fiz, assim, lives, assim, direto. Não só por conta da minha decisão de estar na internet, mas também por o objetivo, assim, poxa, eu quero sair das empresas, mas eu também quero alcançar, da mesma forma que eu sempre quis alcançar muitas pessoas, falei, agora eu posso ficar em casa. Te deu liberdade geográfica. Geográfica. Tanto é que eu estava ontem em São João fazendo meu lançamento digital, gente, olha que legal. E meu filho estava lá, né? Então, aí ele voltou comigo e aí eu vou passar o final de semana lá de novo, eu vou levar a minha família. Então, eu tenho essa liberdade geográfica. Eu posso trabalhar aonde eu quiser, do jeito que eu quiser. Então, o que me permitiu o digital foi isso, o que me permitiu a comunicação foi isso. E eu aprendi desde então a dar a mesma qualidade de atendimento, tanto online, o que eu sabia no presencial, no online. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes cai um pouco a qualidade. Esse motivo de tu ter percebido que através do digital tu poderia ter uma liberdade geográfica, uma liberdade maior de tempo, liberdade até financeira, é algo que me fez buscar também, tentar aprofundar, obviamente que estou bem mais iniciante que você, mas tentar trilhar essa trajetória rumo à comunicação oratória. Porque dentro do ambiente dos médicos, eu vejo o quanto isso é importante e vejo o potencial que nós médicos temos de impactar a vida de outras pessoas, de levar o nosso conhecimento e mudar, de conseguir salvar vidas, de trazer experiências novas para aquelas pessoas. Mas para que isso aconteça, temos que melhorar nossa comunicação, melhorar nossa oratória, tentar atrair essas pessoas para próximos de nós. Então esse foi o estalo que eu tive para começar a gravar lives, gravar stories, gravar vídeos para o YouTube, fazer alguns cursos, inclusive vou atrás desse que você fez para tentar realmente me aprofundar mais ainda. Eu sempre me considerei uma pessoa comunicativa. Eu sou sagitariano, gosto de falar, gosto de conversar, gosto de muita gente em casa, sou de muitos amigos. Só que eu observava o quê? Que eu tinha muitos defeitos na minha comunicação. Então eu estudo para conseguir buscar melhoras para isso. Muitas das vezes eu falava, só que não me fazia entender. Ou as pessoas não conseguiam me dar a atenção necessária que eu precisava. Então eu comecei a aprofundar os meus estudos para tentar ter uma curva de crescimento nessa área e assim conseguir impactar a vida de outras pessoas e também ajudar outros médicos nesse mesmo sentido. Uma das técnicas para você ser mais assim, mais fácil de ser entendido é você antecipar o que você vai falar, ou vou falar sobre isso, e você também deixar simplificar em formas de passos. Isso, que nem eu falei da fórmula da comunicação. É simples, é isso. Nós simplificamos coisas complexas. Então, fica muito fácil. Então, quanto mais fácil o seu paciente ou o seu cliente achar que o seu método e você ser um grande simplificador, mais você vai ter clientes. Porque quando ele achar, nossa, é complicado. Acho que eu não quero, não. Então, quando a gente consegue antecipar e simplificar em passos, a gente fica mais fácil para as pessoas entenderem que é rápido, fácil e a gente simplifica para eles. Sim. Meu bem, explica para mim, também é uma curiosidade minha, mas para todo o pessoal que está nos assistindo, como funciona o teu curso, como funciona o teu acompanhamento, e onde eu posso buscar melhoras, onde eu posso buscar acompanhamento para conseguir evoluir nesse nicho. Você quer dizer em relação
comunicação e oratória. Tá. A melhor forma de você melhorar a comunicação realmente é decidindo. Primeiro passo é decisão. Eu decido, eu quero, chega. Porque quando você não tem comunicação, você não tem resultados financeiros. Fala a verdade. Sim ou não? Verdade. É só você olhar as pessoas de mais sucesso, elas têm comunicação. Então você tem que... Primeiro passo é você, então, decidir. Segundo passo é você pensar qual é a minha referência que eu quero ser. Você começar a modelar. Então, é muito importante você, de repente, escolher pessoas que você queira modelar. Então, tem alguém que você gosta de modelar? Você modela bastante gente? Sim, na realidade tem o Dr. Tiago Intubação, que ele é um anestesista aqui de São Paulo. Aqui de São Paulo, não, ele é do Nordeste, mas mora aqui em São Paulo. E eu assisto as lives dele e às vezes nem estou tão interessado naquele assunto. Porém, a forma como ele fala, ele consegue atrair a minha atenção. Quando eu vejo, eu estou 20, 25 minutos escutando uma live de um assunto que muitas das vezes não vai mudar nada no meu dia a dia naquele momento, porque não é algo que eu esteja focado, mas eu fico preso àquele momento. Aí eu tento ficar vendo vídeos dele para conseguir modelar, conseguir ser um pouco parecido no sentido de comunicação. E aí, como que a gente vai modelar? Não é só no gestual. É você, por exemplo, anotar numa live dele que você gosta, o que ele fez no começo. Então, você anota o que ele fez. Ah, ele chegou e fez isso. Ele falou para as pessoas, sei lá, curtida. Ah, agora ele falou uma frase de impacto. Ah, agora ele falou que antecipou. Então, quando você entende uma estrutura, por que você fica tão encantado com essa pessoa? Não é porque o que ele fala é legal, que nem você falou, mas ele tem a sequência e encanta você. E se ele te encanta, é porque você tem algo para você casar e usar para você. Isso. Então, faz sentido você fazer aquele checklist olhando o que ele está fazendo nessa sequência. E geralmente as pessoas replicam o que elas fazem sempre. Elas replicam. Porque dá sentido, faz, né? Dá Entendi. Certo. É isso, eu nunca tinha feito. Eu vou levar como nota, como tarefa de casa, para conseguir realmente anotar, identificar, olhar com um olhar até mais crítico, para conseguir extrair, ver o que de principal ele faz. Porque uma live não é você comunicar o conteúdo, é você atrair seu público. Isso. Porque quem está na live é fundo de funil. Pode falar essas coisas? Pode. Porque eu não sei se o seu público entende. Quem não entende vai começar a entender, porque é importante. Quem está na live é fundo de funil. Então, lá as pessoas querem você, querem comprar de você. Quem está na live quer comprar. Então, quando você encanta bem ali na live, pronto, a pessoa quer você. Você está chamando a atenção. Quem está na live já te quer. Explicar para vocês o que é fundo de funil. Basicamente, é aquele pessoal que já te segue, que é interessado realmente no teu conteúdo, que já te acompanha e que é um possível cliente seu. Então, ele não é alguém que foi parar no seu Instagram por um Reels que viralizou ou por indicação por outra pessoa, avulso. Esse tipo de pessoa de fundo de funil, ele te conhece. Ele já sabe quem você é, ele está interessado no seu conteúdo, correto? Ele é o seu fã, que ele é quase cliente. Aquela pessoa que te acompanha, já está lá, você já sabe até o nome, sempre está lá com você, sempre engaja com você, sempre curte você, está lá namorando. Porque o que acontece? O seu cliente, ele demora para criar consciência que ele te quer. Ele demora. Vou dar um exemplo para você. Quando eu me formei, meu primeiro emprego... Você quer saber disso? É engraçado. Meu primeiro emprego foi numa empresa de aparelhos auditivos. Eu tinha 21 anos, fui trabalhar no Rio de Janeiro. E aí, eu ficava morrendo de dó das pessoas que eu vendia aparelho auditivo. Qual era o público? Eram idosos que moravam lá em Copacabana, aposentados. E o preço de um aparelho auditivo, é muito caro. A gente vendia uma marca que era mais cara do mercado, que custa uns 25 mil reais por um aparelho. Na época, né, se a gente for fazer trazer para hoje. E aí eu ficava pensando, poxa, eu vou vender um aparelho para esse idoso aposentado, coitado.
E eu ia vender naquele pensamento. Não no pensamento, tipo, estou ajudando ele. E demorou para eu entender isso. Então, quando a gente tem que entender o que a pessoa realmente ela precisa. Mas, voltando para a gente voltar, eu contei só esse parêntese para a gente voltar, como que acontece o nível de consciência do cliente para ele comprar de você? Primeiro, ele sente que ele tem problema auditivo como? Tá? Um exemplo. Baixa a televisão, não é assim? Isso. Amor, baixa a televisão, tá muito alto, está surdo. Ou ele não começa a entender as piadas, não é assim que acontece? Isso. Aí ele começa a fingir que tá rindo. Só acompanhando. Ele sabe que está com problema auditivo, só que ele ele demora para tomar atitude. Isso. Entre ele descobrir e realmente fazer algo que vai resolver aquilo, tem um lapso de tempo. Tem um lapso de tempo. Assim como as pessoas que estão assistindo a gente devem estar precisando muito desenvolver a comunicação. Não tem clientes por conta disso. E aí, posterga. Deixa 5 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos ou nunca. E aí tem que fazer plantão. E aí tem que ficar, né, cansado. Você fala a realidade, você tem uma vida muito mais trabalhosa. Tem que ficar atendendo o convênio. Sendo que você, aprendendo a se comunicar, o que acontece? Você aumenta seu valor percebido, você consegue atrair os clientes que pagam, os clientes pagantes, porque, primeira coisa, rede social, você consegue atrair as pessoas certas. Da minha época, gente, a minha época da listas amarelas, você acredita disso? Que era muito mais difícil, né? Era outra realidade. Outra realidade, era indicação e lista telefônica. Hoje, gente, é tão fácil, você pega, você faz um post, você começa a falar e você atrai o cliente certo. Isso, você consegue até patrocinar aquele post para chegar naquele público que você quer. Exatamente, então você precisa entender que hoje, se você começar hoje, você não vai atrair hoje, mas daqui a 1 ano você vai estar feliz de ter começado hoje. Então, tem um caminho a trilhar, mas o resultado vai ser muito bacana. Isso que eu falo para bastantes médicos. Comece. Eu vejo o Matheus de hoje, eu já vejo a minha evolução de quando eu comecei. E a cada momento eu vou tomando mais conhecimento realmente do que eu estou fazendo. Porque quando eu tomei a decisão de começar no digital, eu não sabia realmente nem o de esperar do podcast, do Instagram, de como ia funcionar, de como ia ser. Eu só sabia que eu queria começar. E durante esse caminho, eu fui me percebendo. Eu fui ajustando a minha rota, fui melhorando como pessoa. A cada conversa com o convidado, a cada diálogo, eu aprendo alguma coisa. Eu mudo um pouco a minha visão de mundo e reajusto mais ainda a minha rota. Então comece, porque no caminho você vai aprender como se faz as coisas, você vai evoluir e, como tu falou, você vai agradecer por ter começado 1 ano antes. Às vezes a gente espera resultados muito imediatos, principalmente na internet. Acha que vai começar hoje e o sucesso vem amanhã. E eu já tenho bem claro na minha cabeça que não é assim. Temos que plantar, para lá no futuro eu conseguir colher tudo isso. E até porque, por merecimento, quem vai merecer é o Matheus do futuro. Não o Matheus que começou agora, não o Matheus de amanhã. Por quê? Porque ele evoluiu, ele errou, ele corrigiu, ele cresceu. E até por uma lei do merecimento da vida, eu não merecia nesse momento. Eu merecia só lá na frente. E assim eu acredito que seja com todas as pessoas. E esse assunto que tu falou é algo que eu acho importante abordar, porque não só a comunicação oratória, mas a questão do marketing digital é algo que no mundo médico, de todas as áreas que eu vejo, eu acho que é uma das áreas que estamos mais atrás em relação aos outros. Muito travado, muito preconceito, muita dificuldade, muita até ignorância de falar, não, eu não preciso disso. E todo mundo precisa no fim das contas. E no final das contas, o que é marketing digital? É comunicação. Para você estar lá, você precisa se comunicar bem, você precisa atrair o público certo, você tem que falar para ele. Então,
O que é marketing digital, gente? É pura comunicação. Pura comunicação. E esse preconceito, acho que já caiu, porque depois da pandemia, tudo acelerou. Quem ainda estava, não devo, já entendeu. Seu amigo passou na sua frente, você sabe. Seu amigo está ganhando muito dinheiro e você tem que fazer plantão. Então, está na hora de começar o que eu estou fazendo hoje, que eu poderia estar começando, mas assim, nunca é tarde, né? Isso. O processo do Instagram, das redes sociais todas, é começar. E se você for consistente, o resultado que você vai colher é maravilhoso. E algo que até um colega meu, durante o podcast, que ele falou, que muitos médicos às vezes falam assim, mas isso não é pra mim. Mas eu não quero. Poxa, você estuda tanto. Pra quê na medicina? Pra ajudar o outro. Então, se você tem a possibilidade de levar esse conhecimento para impactar a vida de mais pessoas, é egoísmo seu não fazer isso. De não se esforçar, de não tentar sair da sua zona de conforto para tentar espalhar esse conhecimento e assim salvar uma vida, dar a um pai mais dias de vida saudável com seu filho, mudar a perspectiva de vida de várias pessoas. Porque o médico, no seu dia a dia, ele faz isso. Então, nada mais do que ele levar digital é impulsionar esse trabalho que ele já faz, que ele já aprendeu a fazer desde o primeiro dia de faculdade. E a melhor coisa desse médico que quer começar, como assim? Como eu começo? Como que eu faço posts? Como que eu faço isso? Começa a entender o que seu cliente fala contigo lá no consultório, anota. Doutor, eu tenho isso. Doutor, tenho aquilo. E aí começa, que nem você falou para mim, gagueje agora. Falou devagar, falo baixo, falo alto. A gente vai falar sobre isso, então você perguntou, a gente vai falar aqui um exercício para isso. Então a gente sempre tem que entender, o meu post é o que meu cliente quer. E eu não vou falar mediques. Não vou falar mediques. Por favor, médico, não vai falar mediques, tá bom? Por quê? Porque senão você não vai atrair o seu cliente, você vai atrair médico que está querendo saber do seu conteúdo. Eu não falo para fonoaudióloga. Tenho muita fonoaudióloga que me segue, tem. Mas o meu público são pessoas que querem crescer através da comunicação, querem crescer profissionalmente. Tanto é que meu método, ele tem dentro do método, ele tem persuasão, tem vendas, tem imagem, voz, comunicação e também inteligência emocional. Por quê? Adianta você falar bem dentro de casa? Não. Vai lá no congresso médico, treme todo, voz para dentro, treme. Não dá, né? Não dá. Então você tem que trabalhar todas as habilidades. Isso que tu falou, de não falar mediquês, é algo vivo dentro da medicina. Nós nos importamos muito sobre o que o outro médico vai pensar da gente. E esquecemos que nossa prioridade é o paciente, é o bem-estar do paciente. Quem vai pagar a nossa consulta é o paciente. Então, meu foco total tem que ser para ele. Eu tenho que me moldar para aquele paciente, para tentar sua captação, para dar um melhor bem-estar para ele, para me fazer entender. Mesmo que eu tenha que mudar a minha técnica, que não tenha que usar aquelas palavras difíceis, que seria mais bonito para aquele médico me escutar. E é um erro muito constante dentro da medicina que eu vejo, é isso. Não deve. A não ser que você queira atrair médico. Aí isso, manda ver. aí tudo bem. Mas se é para atrair seu cliente, seu paciente, então... Aí você vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Obviamente. Me explica como funciona o teu curso em si. Realmente, os passos a passo, como eu faço para encontrar... Quero melhorar a minha oratória. É para quem esse curso? Tá bom. Vou falar o que eu faço, tá, gente? Vocês que estão assistindo, quem eu sou, o que eu faço. Eu sou mentora de oratória. Então, o que eu faço com vocês? Eu transformo pessoas, qualquer nível que você esteja, e coloco você aonde você quer chegar. É palco? Bora. Se é rede social? Bora. Se é pro consultório? Tudo bem. Não importa para onde você queira ir, eu te coloco. Então, eu guio você. Então, eu tenho a minha mentoria, que a gente sempre tenha vagas ou não, depende, tá? Porque meu tempo é curto. E meu curso, não sei se vai estar aberto as vagas vão estar preenchidas até a disponibilidade do podcast. Então,
Se vocês quiserem, vocês entrem em contato com Michele Hugueto para que a gente consiga entender o seu problema e ajudar na melhor solução, porque realmente uma coisa mais personalizada a gente consegue transformar muito melhor. Mas a gente não sabe quando vai estar aberto, então... vamos ver. Então, fecha que dia? Domingo? Provavelmente domingo, ou antes, ou até as depende vagas. das vagas. Das vagas. As vagas são limitadas e dependendo de quantidade. Como eu estou dando de bônus algumas aulas ao vivo, e aí, então, eu preciso ter uma quantidade, senão não dou conta, né, gente? Não dá, só uma. Aí é melhor ir seriando. Isso, seriando. Ótimo. Agora me explica como é que eu consigo melhorar essa questão da voz alta. Tá. Sua voz é muito alta? Isso. Na realidade, até o cara aqui do podcast mesmo, ele reclama, por exemplo, toda vez que eu iniciar o podcast, eu sempre dava uma levantada e naturalmente, sem perceber, e depois voltava para um tom mais adequado. Então ele ficava pegando no meu pé, no início, calma um pouco, porque senão acaba que estoura o som lá para ele. Tá. Então você tem que criar consciência disso. E uma das formas de criar consciência é fazendo exercício. Vamos fazer um exercício para começar a criar consciência do volume da voz. Então a gente vai fazer assim, vibrando o lábio, a gente vai fazer forte, médio, fraco. Brr, 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 brr. O mesmo tom, só velocidade. Mais baixo. Alto, médio, baixo. Brr, brr, brr. Brr, brr, brr. Brr, brr, brr. Isso. Brr, brr, brr. Vai fazer isso 30 segundos, vai percebendo, pode fazer até 1 minuto. Aí agora a gente vai fazer uma onda. Tenta. Isso é difícil. Isso aí não vai não. Vamos tentar? Isso é complicado, viu, irmão? É complicado. Por que às vezes não vibra? Tensão da musculatura. Então, a gente fazer vibração, se preparar. Lembra que eu falei que a importância de ter um aquecimento vocal antes e não agudo, é só o mesmo tom. É só força. Isso eu tenho que treinar, porque isso aí tá difícil. A gente treina em casa depois, depois você me conta se deu certo. E por que fazer esse exercício? Você tem dificuldade do controle da sua força. Isso. Você põe muita força. Vamos, desse modelo. Minha mãe fala, minha mãe vai estar assistindo, ela que mais fala, meu filho, fala embaixo, pelo amor de Deus. Isso. Então é algo que eu tô treinando. Finalmente vou catar seu desejo. E aí a gente pode treinar, já que você lê em voz alta, você pode modular o volume agora. Você faz o seguinte, lê alto, lê médio, lê baixo. Lê alto, lê médio, lê baixo. Não sussurrando, que sussurrar faz mal para a voz, tá bom? Certo. Mas alto, médio, baixo, aí você vai começando a controlar esse volume. E dá também consciência, porque esse é o grande problema. Isso, ter consciência realmente. Algo que eu vou tentar fazer, vou tentar me filmar lendo em voz alta em casa, fazendo essa modulação vocal, para ver como é que eu vou me sair. Isso, grava, percebe seus áudios. Vamos melhorar. Eu tenho, um sonho, até abrir aqui para o público, é de realmente dar palestras, de trabalhar dando palestras. Eu tento fazer, mas é algo mais tímido ainda. Sempre que tenho uma oportunidade, eu me coloco para me expor e tentar evoluir. Mas é algo que depois eu vou até conversar contigo, que é meu desejo, é meu sonho, conseguir ter um desenvolvimento maior em palestras, ficar mais tranquilo, ser mais articulado nesse ponto. E o primeiro passo para quem quer ser palestrante, realmente, é você começar a treinar já a voz. Por quê? Quando você treina a voz, mesmo que você esteja sobre alto impacto emocional, com medão, você consegue controlar a ansiedade na voz, não passa. Porque a ansiedade vai ter. Todo mundo tem. É impossível não ter. Todo mundo tem. Agora, a questão é, ninguém perceber é maravilhoso, né? Isso. Fala a verdade. Você conseguir se controlar, acredito que seja uma das maiores queixas, você conseguir realmente, mesmo naquela situação de desespero, de estresse, que você está exposto, você se conseguir controlar em todos os sentidos. Seja na sua parte corporal, seja na sua voz, seja na sua parte emocional. Isso. E médico passa muito isso. Nesses pronto-socorros,
A gente, muitas das vezes, numa situação de desespero, a gente tem que manter a calma, a gente tem que se fazer entender com o paciente, com o acompanhante dele, de uma forma simples e assertiva. E, na verdade, na faculdade, pouco se aborda isso. Até dar notícias tristes para pacientes, como explicar, tirar o medicase na hora de falar com o acompanhante. É algo que eu vim começar a aprender de orelhada, de vendo outra pessoa fazer no dia a dia, escutar e pegar isso isso daquilo, até que eu comecei a me aprofundar mais nesse assunto. Top. E tem que ser o mais simples possível, realmente, quando você está com seu paciente, porque ele às vezes não entende o que você sabe. Então, o que é falar bem? Falar bem é falar simples. Falar de forma mais acessível possível para chegar o maior número de pessoas. A não ser que você esteja dentro do congresso médico. Isso. Aí tá tudo bem. Falar Aí mediquês. tá okay. Se não faz sentido. Não faz. Queria saber se tem alguma dica para quem nunca começou dentro do digital e quer começar hoje. Fala, Michele, nunca comecei, tenho vergonha, sou tímida, gravo stories, fico vendo sem defeitos, apago, não tenho coragem de postar. Qual a sua dica para essa pessoa? Ela pensar no plantão que ela está fazendo. Primeira coisa. Boa. Tá? Ela pensar no que ela está perdendo quando ela está deixando de fazer uma postagem. Porque a conta é pesada. O cansaço, longe da família, o tempo dela. Estresse. Eu acho que isso é bem pesado. Esse é o número 1. Né? Você tem que começar a pôr na balança essa dificuldade aí que está acontecendo. E aí, você começa pequeno. Não tem que começar grande. O maior requisinho é comece pequeno. Como que eu começo pequeno? Pego o meu celular, filmo o meu consultório, pronto. E aí você marca a localização. Hoje atendimento dos meus pacientes, por exemplo. Você começou, pronto. Começa pequeno, nem precisa aparecer no comecinho. Aos poucos vai começando. Abre uma caixinha de pergunta aí, você vai ter que responder. Ou você responde escrevendo, pronto, começa escrevendo. E aos poucos você põe entre um e o outro, você pode fazer até um bumerangue assim, ó. Que sim, que não. Pronto. Se apareceu. E as pessoas que estão no seu, né, os seus seguidores vão começando a acostumar também que você começou a aparecer. Porque, gente, vou contar uma coisa. Quando você começar a aparecer, vai ter um borbulhão de críticas no seu, não é? No seu direct. Isso é verdade. Vai todo mundo te criticar. E quem vai te criticar? Seus colegas, os médicos. Porque quem eu recebi de críticas no começo foram minhas colegas mesmo. Porque, Michele, você está acabando com a nossa profissão, dando essas dicas. Agora a gente não vai precisar mais ter, então, consultório, ninguém vai precisar mais ter paciente. E pelo contrário. Faz aumentar a captação. Quanto mais as pessoas entendem o que a gente faz, mais elas vão ter desejo de fazer algo conosco. Então, a partir do momento que eu comecei a mostrar o que eu faço, eu não tenho mais esforço para vender. Agora é muito mais fácil. E eu tenho muito um pensamento que diz assim, você recebe o que você entrega. Então, quanto mais eu conseguir entregar, isso serve para as redes sociais. A maioria das pessoas são apenas consumidoras. Então, comece a produzir, comece a entregar conteúdo. Que no futuro você vai receber isso em troca. Ah, Matheus, mas eu não tenho nada para entregar. Todo mundo tem algo para entregar. Por exemplo, você passa durante 6 anos na faculdade. Nesses 6 anos, não tem como durante esses 6 anos você não ter um conhecimento, não ter uma ideia, não ter uma dica que vai ajudar alguém. E com certeza você tem. Então comece. E comece devagar, como você falou. E aí, de repente, você fala assim, nossa, tá muito difícil. Aí você procura ajuda. Procura pessoas que realmente podem fazer com que seu tempo encurte, que não demore tanto. Por que acontece? Quando você vai com alguém que sabe mesmo, encurta caminho. Você sabe que eu ando de skate, sabe? Eu vi uns vídeos disso. Eu ando de skate, achei galera. Peculiar, que eu falei, ué, ela sabe andar de skate? Ando de skate. E quando eu decidi andar de skate, eu falei assim,
Faz pouco tempo que eu ando de skate. Tem quanto tempo? Faz uns 3 anos que eu ando de skate. Pouquíssimo Faz tempo, pouco então. tempo. Mas eu comecei a andar muito rápido. Por quê? Eu escolhi uma pessoa que sabia muito. Que ele era o cara do skate e eu no primeiro dia já desci a rampinha. Olha! Muito bom. E por que eu tô contando isso? Porque quando a gente vai com a pessoa certa, o tempo é curto. Ai, tá muito difícil, é porque você tá fazendo sozinho. Então, hoje em dia, tudo que você precisar tem para as pessoas para ajudar. E algo que eu costumo falar, nada mais do que isso. Ó. A conversa é um atalho. Então, você está com alguém que tem um conhecimento maior sobre você naquela área, e ele compartilhar aquilo com você, ele ensinar a conversar, você vai conseguir um atalho para aquele produto final. Então, como a questão do skate, em pouco tempo, 3 anos, é algo muito pouco para você conseguir realmente chegar naquele objetivo. Não, então, faz 3 anos, mas que eu comecei a descer rampa, em 3 meses eu estava já. Já estava ótimo. 3 meses. Legal. Isso é muito importante. É. E comece, então, pessoal, vamos tentar botar mais a cara digital. Eu sou da frente, gosto de falar isso, porque quanto mais colegas médicos estiverem lá compartilhando conhecimento, mais forte fica a comunidade, mais a gente vai resgatando um pouco da autoridade que eu acho que o médico perdeu durante os últimos anos, do carinho, do respeito. E a forma da gente conseguir resgatar isso é colocando nossa cara na internet, trazendo um conteúdo de qualidade, trazendo o nosso conhecimento e mostrando para as outras pessoas. E acho que assim a gente vai na frente. Outra dica agora que eu quero que você dê para o pessoal: como melhorar a sua comunicação em apenas um passo. Tudo disso que tu falou várias técnicas, vários pontos importantes. Tivesse que escolher apenas um. Sou médico, não tenho tempo, tenho 20 minutos por dia. O que é que eu faço nesses 20 minutos? 20 minutos por dia? Por dia. Aquecimento vocal. Faça. Todos os dias. Porque quando você domina a sua voz, é impressionante, você fica mais confiante. Todo mundo fala assim, Michele, não sei o que acontece, eu tô mais confiante só de fazer, sério, é uma loucura. Porque como você começa a ficar com uma voz muito mais forte, mais projetada. Lembra que eu falei no começo que a voz da confiança é a voz... Como é a voz da confiança? A voz mais forte, grave, que ocupa espaço. Então, quando você começa a ter uma voz forte, grave e de confiança, você começa a se sentir confiante. Sabe, programação neurolinguística, quando Sim. você se coloca numa postura, né, de poder, você se sente com poder porque aumenta a testosterona, baixa cortisol, isso é científico, ficar 2 minutos antes de uma apresentação também é bacana. Mas quando você começa a fazer aquecimento todos os dias e você começa a ter uma voz realmente forte, poderosa, você começa a se sentir, uau, poderoso, porque a comunicação, voz é poder, né? Quem tem voz tem poder. Com certeza, você vai se sentindo mais preparado. Eu li um livro que ele falava justamente sobre a programação neurolinguística. Às vezes a gente vai passar por uma situação de estresse, por exemplo, uma entrevista de emprego, algo do tipo. Na espera, nos minutos que antecedem aquela nossa entrevista, costumamos ficar no celular, quieto, encolhido, estamos numa sala na recepção, cada um calado. E ele fala bastante isso. Você deveria fazer totalmente o contrário. Vai no banheiro, tenta sorrir, tenta fazer a sua expressão que te traz felicidade, coloca a sua melhor roupa, a roupa que te faz bem, porque tudo isso vai criar uma programação automática no seu cérebro, que tu vai sentir com mais autoridade, mais confiante, para passar por aquele momento com mais tranquilidade. Lembra que na hora que a gente foi fazer os exercícios, a gente soltou o pescoço, soltou o ombro para trás? Qual que é essa postura? Da confiança. Isso, de se espalhar Se mais. eu sempre eu faço exercício, me mantenho assim, o que vai acontecer? Naturalmente você vai ficar. Você está solto, com a voz forte e a postura perfeita? Pronto. Caraca, só vai. Isso. Meu bem, vamos finalizar o podcast por aqui. Pessoal, vou deixar aqui na legenda o Instagram, todas as informações. Você que quer aprender oratória, comunicação, inclusive eu, indico demais. Vá no Instagram dela, lá já tem muito conteúdo de graça, tem a mentoria dela, tem os cursos dela. Muito obrigado por ter aceito o convite para vir compartilhar experiências com a gente. Foi sensacional. Gostei muito desse podcast no sentido da entrega técnica, realmente de conseguir ajudar o médico no dia a dia. Porque às vezes a gente fala da importância, mas o médico fica perdido. Ele não tem contato com esse conhecimento. Beleza, e aí, como eu posso mudar a forma
Tá? Vai estar aqui, vai estar nos cortes do Instagram dela e do meu, de como você pode mudar. Como você pode treinar em casa e se tornar um médico mais comunicador, levar o seu conhecimento para outras pessoas. Muito obrigado, meu bem. Foi um prazer. Eu agradeço, Quaraci. Foi o maior prazer dividir esse conhecimento com a sua audiência, esses médicos. Vamos se jogar, bora! E o que eu mais gostei dela, toda vez que você achar que não é capaz ou que não é o momento, lembre-se do seu plantão. O quão difícil está o seu plantão. Porque essa frase, ela dói no coração de um médico. Ai, dói. Porque o plantão tem seu bônus, mas tem o seu ônus. E muitas das vezes, esse ônus é bem pesado. Sem família, sem o fofo do lado, a fofa, as crianças, cansado. Pede aniversário, não vai na academia, come errado, o plantão, eu costumo falar, o plantão ele cria uma cascata de problemas na sua vida. Tem gente que gosta, mas acredito que a maioria dos plantões não sejam tão saudáveis como deveriam ser. Pessoal, finalizamos por aqui. Muito obrigado pela audiência. Curtam aqui e deixem a opinião de vocês aqui nos comentários, viu? Abraço e até o próximo episódio.